Boa noite. Olá, boa noite. Sérgio Moro decide manter com ele o processo contra Lula pelo sítio em Atibaia. O juiz lembra que ainda nem saiu o acórdão do Supremo para retirar as delações da Odebrecht. Antônio Palocci acerta acordo de delação premiada com a Polícia Federal. O ex-ministro de Lula e Dilma está preso há 1 ano e meio e já foi condenado a 12 anos de cadeia. Helicóptero suspeito de transportar drogas é apreendido na Grande São Paulo. O piloto é o mesmo que foi pego com meia tonelada de cocaína num helicóptero da família do senador Zezé Perrella há 5 anos. O Ministério Público investiga transações bancárias suspeitas na Assembleia Paulista. R$500 milhão em dinheiro vivo foram movimentados em um único dia. Operação policial desmonta rede de pornografia infantil em São Paulo e mais 6 estados. 13 pessoas foram presas em flagrante por distribuir material e abusar de crianças. Nos Estados Unidos, o comediante Bill Cosby é condenado por agressão sexual. Foi o primeiro julgamento de uma grande celebridade na era da campanha Me Too. O Jornal da Gazeta está no ar. Mais de 3 horas de espera por atendimento. Essa tem sido a rotina dos pacientes do Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio, na Vila Matilde, zona leste de São Paulo. A causa para a superlotação seria reflexo do fechamento de algumas AMAs da região. Pegamos uma senha de número 421, mas o painel informa o ritmo da triagem, 324, ou seja, quase 100 pessoas na frente. Já faz semanas que o Hospital Municipal Alexandre Zaio, na Vila Matilde, zona leste de São Paulo, vem registrando esta cena. Dezenas de pessoas esperando serem chamadas. A Maísa diz que chegou às 8 da manhã passando mal com dor de estômago, mas só foi atendida depois das 11 da manhã. É uma espera muito demorada, porque tem que ir para triagem, depois tem que esperar a senha 1, 2, 3 vezes para poder ir para o médico. A Maria José só conseguiu atendimento imediato para o filho, que é especial, porque o garoto teve uma convulsão e chegou de ambulância. Chamei o SAMU também foi muito gente fina, me trouxe rapidamente, ele foi atendido rapidamente pelos médicos. Muitos pacientes com quem eu conversei lá dentro contaram que geralmente não tem toda essa superlotação. Isso seria reflexo da reestruturação nos postos de saúde aqui da Zona Leste. Eles acreditam que o fechamento de algumas AMAs aqui da região estaria trazendo mais gente para cá. O Matheus percorreu 2 AMAs acompanhando o sogro, mas veio parar aqui. Pegamos assim a 448 e no consultório tá 307 por aí. E estamos nessa espera aí, já fomos em 2 AMAs já, estava todo cheio. A espera quase interminável tem provocado revolta. Na semana passada, um paciente gravou a mesma situação verificada hoje pela nossa equipe no Hospital Alexandre Zaio. Bancos abarrotados e muitas reclamações. Os AMAs estão fechando na Zona Leste, tá todo mundo vindo para cá, a gente não consegue médico, a gente não consegue um bom atendimento. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que o hospital estava com um quadro completo de médicos hoje. Segundo a pasta, havia 4 clínicos e 2 pediatras no ambulatório, com tempo médio de espera de 1h30 para as 2 especialidades. Já a secretaria diz que nenhuma AMA próxima ao hospital foi fechada e que o aumento da demanda está relacionado às doenças respiratórias, comuns nesta época do ano. Polícia Federal prende 13 pessoas suspeitas de participarem de uma rede internacional de compartilhamento de pornografia infantil pela internet. A Operação Underground 2 também cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em 7 estados brasileiros. A operação é um desdobramento de uma investigação que já tinha prendido 21 pessoas no ano passado. Ela continuou e resultou agora na prisão de mais 13 pessoas, todas em flagrante porque tinham material de pornografia infantil com elas. São 12 homens e uma mulher. Além de São Paulo, os alvos da operação #Underground 2 estavam no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Maranhão e Acre.
A polícia chegou a essas pessoas fazendo uma investigação na Deep Web, a internet profunda, e identificou o grupo que produzia material de exploração sexual infantil. Segundo a PF, alguns dos envolvidos não só passavam as imagens, mas eram os abusadores das crianças. Há casos, inclusive, de tortura. Entre os relatos, um pai que estuprava uma filha de 10 anos, uma tia que abusava dos 2 sobrinhos, professor de matemática que trabalhava numa ONG e até um homem que se fantasiava de Papai Noel para conseguir tocar nas partes íntimas das crianças. Até agora, a polícia identificou pelo menos 15 vítimas, crianças entre 5 e 11 anos de idade que foram violadas. Mas nas imagens apreendidas, que já chegaram a ser vendidas para outros países, há até bebês. Haviam pessoas que tinham atividade ilícita, que tinham relação conjugal estável e que aparentemente não levantavam qualquer tipo de desconfiança. O material apreendido hoje passará por análise e a Interpol, a Polícia Internacional, também foi acionada. O crime de publicação de imagens de pornografia infantil prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão. Já o estupro de vulneráveis prevê de 8 a 15 anos de prisão. A Polícia Federal realizou 2 grandes operações no combate a fraudes no INSS no Rio de Janeiro. Em uma delas, denominada Sepulcro Caiado, os criminosos produziam documentos falsos para obter benefícios da Previdência. Na outra, batizada de Operação Anjos, a quadrilha, que atuava desde 2015, simulava registros de casamentos entre pessoas já mortas para gerar beneficiários para o pagamento de pensões. Juntas, as fraudes teriam causado prejuízo de pelo menos 26 milhões de reais aos cofres públicos. Ex-ministro petista Antônio Palocci assina acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Antônio Palocci acertou o acordo diretamente com a PF, após meses de tentativas frustradas com o Ministério Público Federal. Agora, para a delação ter validade, ainda precisa ser homologada pelo juiz Sérgio Moro. Na Lava Jato, Palocci foi condenado a 12 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba desde setembro de 2016. O ex-ministro responde ainda a outros processos. Num deles, é réu junto com o ex-presidente Lula, que trata da compra de um terreno pela Odebrecht para o instituto que leva o nome do petista. Os termos ainda permanecem em sigilo. E como a delação ainda não foi homologada, não é possível saber quais benefícios Palocci terá. Em abril do ano passado, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-ministro sinalizou que, ao fechar a delação premiada, apresentaria fatos novos e nomes de interesse da Lava Jato. O dia que o senhor quiser, se o senhor estiver com a agenda muito ocupada, a pessoa que o senhor determinar, eu imediatamente apresento todos esses fatos com nomes, endereços, operações realizadas e coisas que vão ser certamente do interesse da Lava Jato, que realiza uma investigação de importância, e acredito que posso dar um caminho, talvez que ele vai lhe dar mais um ano de trabalho, mas é um trabalho que faz bem ao Brasil. Ex-prefeito de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Antônio Palocci foi homem forte no PT. Ele esteve à frente das grandes decisões dos governos petistas. Foi ministro da Fazenda de Lula e da Casa Civil de Dilma e um dos coordenadores da campanha dela em 2010. A confiança deu lugar à troca de acusações. Segundo Palocci, Dilma não apenas sabia do esquema de corrupção entre o PT e as empreiteiras, como teria sido beneficiária e mantenedora dos arranjos. O ex-ministro deixou o partido em setembro do ano passado. Ao sair, disse que Lula havia sucumbido ao pior da política. Em um depoimento a Moro, ele disse que o ex-presidente tinha uma espécie de pacto de sangue com a Odebrecht. Então, quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais.
De acordo com o jornal O Globo, além de contar de suas relações com os ex-presidentes Lula e Dilma, Palocci teria se comprometido ainda a revelar outros casos que envolvem pelo menos 2 bancos. Um deles atuaria no setor varejista. Dilma Rousseff disse que Palocci mente para sair da cadeia e que não tem provas para sustentar acusações. A defesa de Lula também nega qualquer irregularidade. Num dos depoimentos a Moro, o ex-presidente disse que Palocci era frio e calculista. Juiz Sérgio Moro decide que processo de Lula sobre o sítio em Atibaia vai ficar em Curitiba. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal determinou que as delações de executivos da Odebrecht sobre o caso devem ser remetidas para a Justiça Federal de São Paulo. Moro disse que há outras provas contra o petista. Depois da decisão da segunda turma do STF na terça-feira, a defesa de Lula queria que os autos do processo saíssem de Curitiba. Os advogados insistiram na tese de que Sérgio Moro não tem competência para julgar a ação. Procuradores da Lava Jato do Ministério Público Federal se manifestaram contra. No despacho publicado hoje, o juiz diz que ambas as partes se precipitaram. Entendo que há aqui, com todo respeito, uma precipitação das partes, pois, verificando o trâmite do processo no egrégio Supremo Tribunal Federal, o respeitável acórdão sequer foi publicado, sendo necessária a medida para avaliar a extensão do julgado do colegiado. O juiz, no entanto, afirmou que, pelas informações disponíveis, não há indicação do Supremo de que haverá mudança de competência para o caso e que isso não se dará de maneira automática. Durante o julgamento, os ministros Edson Fachin e Dias Toffoli afirmaram que a mudança de foro não estava definida. Eu digo que a investigação se encontra em fase embrionária e que essa decisão, evidentemente, não firma, em definitivo, a competência do juízo indicado. O juiz Sérgio Moro também afirmou que as investigações sobre o sítio em Atibaia começaram muito antes dos acordos de delação da Odebrecht chegarem a Curitiba e destacou que o processo tem como base, além desses depoimentos, outras provas e fatos, como as reformas supostamente custeadas pelo grupo OAS e por José Carlos Bunlai, amigo de Lula. Disse também que o local adequado para discutir a competência da Justiça Federal do Paraná nesta ação é um outro processo que já tramita a pedido da defesa de Lula, mas que ainda não foi julgado, e que isso só deve acontecer após a publicação do acórdão da decisão da segunda turma do STF. O advogado do petista, Cristiano Zanin, reagiu e afirmou em nota que essas decisões mostram que o juiz de primeiro grau pretende abrir um incidente processual para decidir se o Supremo agiu corretamente, o que é incompatível com a hierarquia judiciária. Neste processo, Lula responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal diz que o ex-presidente foi beneficiado por obras no sítio realizadas com propina pagas pela Odebrecht e pela OAS. A fase é de oitiva de testemunhas de defesa. Os réus ainda não foram interrogados. Não há prazo para Moro dar a sentença. Quem comenta política é José Neumann Pinto. Pois é, a questão toda é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal estava julgando um agravo regimental, esses tais embargos, né? São recursos que não têm a ver com penas nem com a ação do processo, né? O que é que o Supremo fez? O Supremo fez uma confusão, uma molecagem. Vamos falar a verdade? Vamos usar as palavrinhas do português comum da rua? Uma molecagem. Isso que o Supremo deu à defesa do Lula, ou seja, a possibilidade de transferir as delações premiadas da Odebrecht para a Justiça de São Paulo, a mesma turma já tinha negado 3 vezes. A primeira vez, no voto monocrático do relator Edson Fachin. E a terceira vez, por unanimidade, uma votação da turma. Agora, 6 meses depois, vem com essa história. Isso é só para criar confusão. Aquilo que o jornal Estado de São Paulo chamou no título de um editorial, né, de o balaio da confusão, né? O balaio da completa falta de coerência nas decisões da Suprema Corte. Os 3 juízes que votaram
2 vezes antes a favor e depois agora votaram contra são Gilmar Deixa que eu solto Mendes, a partir de voto de Dias, Maluf, Torres, Toffoli e de o Ricardo Frango com Polenta Lewandowski. São esses, mais o Marco Aurélio Lula Collor de Mello, que criam esse tipo de confusão, que a defesa do Lula fica festejando em cima. É como se dançasse em cima de uma fogueira de São João. O juiz Sérgio Moro tem razão, tem que esperar, tem que ter calma. Inclusive o Ministério Público se precipitou e ele disse: o processo está aqui, não houve nenhuma decisão em contrário, apenas o que houve foi uma confusão, que é o que está se tornando comum na vida do Supremo Tribunal Federal e é o que traz insegurança, o balaio da insegurança do qual fala o editorial do Estadão. Bem, eu volto a tratar desse assunto com você na terça-feira da semana que vem. Até lá, passe um fim de semana tranquilo, que a Lava Jato não sofreu grande abalo com essa decisão, com essa molecagem, tá? Em té. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista Emílio de Souza, da Executiva Nacional do PT, sobre as decisões do STF e as eleições. Tribunal Superior Eleitoral determina que PT e DEM devolvam mais de 2,5 milhões de reais aos cofres públicos por irregularidades referentes à prestação de contas de 2012. O Partido dos Trabalhadores, que teve as contas daquele ano aprovadas com ressalvas, terá que restituir 1,5 milhão de reais. Uma das principais irregularidades apontadas foi a ausência de documentos comprovando despesas com fretamento de aviões. O Democratas teve as contas desaprovadas parcialmente e terá que devolver 1 milhão de reais. Entre as irregularidades, a contratação de empresas de marketing que têm como sócios dirigentes do partido. Tribunal de Justiça de Minas Gerais publica acórdão do julgamento do ex-governador Eduardo Azeredo do PSDB. Na terça-feira, a corte manteve a condenação dele no caso que ficou conhecido como Mensalão Tucano. Eduardo Azeredo foi condenado pelo TJ de Minas a 20 anos e 1 mês de prisão. Com a publicação do acórdão, o Tucano terá até segunda-feira que vem para recorrer. A defesa pode apresentar o chamado embargo de declaração. O recurso não tem poder de mudar a condenação de Azeredo e serve apenas para esclarecer pontos da sentença. Na terça, ao julgar o caso, os desembargadores decidiram que o ex-governador de Minas só pode ir para a cadeia após esgotados todos os recursos no TJ mineiro. A corte não tem prazo para julgar o eventual novo recurso. De acordo com o Ministério Público, o Mensalão Tucano teria desviado recursos para a campanha eleitoral de Azeredo, que concorria à reeleição ao governo do estado em 1998. O Tucano sempre negou envolvimento nos crimes. Além de governar o estado, Eduardo Azeredo foi prefeito de Belo Horizonte, senador e deputado federal. Ele também foi presidente nacional do PSDB. E ele pode ser o primeiro preso por causa do Mensalão Tucano, isto porque foi o único até agora condenado em segunda instância. Outras 2 pessoas foram condenadas, mas em primeiro grau. Ainda é réu neste processo Marcos Valério. O caso dele deve ser julgado nos próximos meses. Atualmente, ele está preso em Minas pela condenação do mensalão petista. A Polícia Civil de São Paulo apreendeu hoje um helicóptero que seria usado para o tráfico de drogas entre a Bolívia e o Brasil. 4 pessoas foram presas, entre elas um piloto que já tinha sido flagrado em 2013 transportando cocaína num helicóptero da família do senador Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais. O helicóptero foi apreendido em Arujá, na Grande São Paulo, onde estava em manutenção numa oficina desde terça-feira. A polícia afirma que a aeronave estava preparada para o transporte de drogas, sem os bancos de trás para abrir espaço e com uma bomba elétrica ligada ao tanque de combustível para abastecer no caminho. Comparsas costumam levar por terra a gasolina em tonéis. A suspeita é de que o helicóptero era usado para trazer cocaína da Bolívia até São Paulo. Mas no momento da apreensão não havia drogas a bordo. Segundo a polícia, um exame preliminar indicou que o helicóptero tem vestígios de cocaína, embora isso só possa ser confirmado pelo laudo da perícia daqui a alguns dias.
A investigação vinha monitorando essa aeronave desde janeiro e descobriu que só nesta semana ela voou 56 horas de forma clandestina, sem registro no diário de bordo e sem avisar a Agência Nacional de Aviação Civil. Toda aeronave que voa, ela tem um dispositivo chamado transponder. Então, esse dispositivo emite um sinal de rádio que é captado pelas autoridades aeronáuticas que fazem o controle do espaço aéreo. Então, o que acontece? Se o indivíduo desligar o transponder, ele só é captado pelo outro radar que é disponível pelas autoridades aeronáuticas. Via de regra também, se ele voar muito baixo, esses radares também não têm capacidade para localizá-los. E estava desligado esse radar? O transponder não estava sendo usado, não estava sendo feitas as notificações de voo, então tudo indica que as ações eram furtivas. Alguma coisa ilícita estava sendo transportada, né? A informação que seria o tráfico de drogas, porque a perícia encontrou vestígio de cocaína na aeronave. 3 pilotos foram presos, entre eles Rogério Almeida Antunes, que em 2013 foi flagrado numa fazenda no Espírito Santo com quase meia tonelada de cocaína. A droga estava no helicóptero que pertencia a uma empresa em nome do deputado estadual mineiro Gustavo Perrella, filho do senador Zezé Perrella do PDT. Atualmente, Gustavo Perrella é diretor de desenvolvimento e projetos da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. O piloto era funcionário de confiança da família e ocupava um cargo comissionado na Assembleia Legislativa de Minas. Na época, a Polícia Federal descartou o envolvimento dos Perrella no caso, que até hoje não foi esclarecido, e ninguém foi condenado no processo que investigou a origem dos quase 500 quilos de cocaína apreendidos no Espírito Santo. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal marca para 15 de maio o novo julgamento do deputado afastado Paulo Maluf, do PP. Maluf é acusado de crime eleitoral. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o deputado teve as despesas das eleições de 2010 pagas pela empresa Eucatex, que pertence à família dele. Os mais de R$168 mil não foram declarados à Justiça Federal. A defesa nega. Diz que Maluf não tinha conhecimento das contas de campanha e que esta era a responsabilidade do tesoureiro. No ano passado, Maluf foi condenado pela primeira turma do Supremo a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro. Na semana passada, o ministro Edson Fachin manteve a prisão domiciliar do deputado afastado, com base no agravamento do estado de saúde de Maluf, que tem câncer na próstata com metástase. O governo federal vai enviar um projeto de lei ao Congresso para garantir 1 bilhão e 300 milhões de reais do orçamento ao Fundo de Garantia à Exportação após a Venezuela e Moçambique não pagarem empréstimos tomados junto ao BNDES. O presidente Michel Temer pediu apoio a parlamentares da base aliada para aprovar o projeto durante sessão do Congresso marcada para a próxima semana. O calote se refere a créditos tomados por esses países junto ao BNDES e bancos estrangeiros para financiar exportações brasileiras, obras e serviços. O crescimento dos recursos para financiamentos de obras no exterior foi um dos pontos polêmicos das gestões do BNDES durante os governos do PT. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Termina na próxima segunda-feira, 30 de abril, o prazo para a entrega das declarações de imposto de renda. Em 2 de maio, apenas 2 dias depois do acerto de contas do brasileiro com a Receita Federal, o Congresso votará, a pedido de Michel Temer, a inclusão no orçamento da União de uma despesa extra de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O governo informa que esse dinheiro, extraído do suor do seu rosto, será usado para cobrir um calote da Venezuela e de Moçambique, que deixaram de pagar empréstimos tomados no bom e velho BNDES e no Credit Suisse. Repetindo, você vai pagar pelo calote alheio. Temer fez um apelo aos líderes do seu condomínio partidário. Encareceu a todos que se empenhem para aprovar o gasto extraordinário. Se o governo não cobrir o buraco da Venezuela e de Moçambique até 8 de maio, o Brasil será considerado pelo sistema financeiro internacional como um país caloteiro. Você pode perguntar de onde estão tirando esse dinheiro? O governo não informa. Pague o seu imposto de renda, engula mais essa e vê se não chateia. Na origem do calote estão empréstimos concedidos pelo BNDES a países companheiros nos governos do PT. O dinheiro bancou obras tocadas por empresas brasileiras, sobretudo a Odebrecht. Num discurso feito em maio de 2015,
Lula chamou os críticos desse tipo de operação de conservadores, representantes do atraso político. Agora se verifica que das várias maneiras para se atingir o desastre, a ideologia é a mais eficaz. Gastam a verba pública no estrangeiro como se fosse dinheiro grátis e endividam o Tesouro Nacional até a raiz do seu cabelo, caro contribuinte. Boa noite. Presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais autoriza a abertura de processo de impeachment do governador do estado, Fernando Pimentel, do PT. A denúncia aceita hoje foi feita pelo advogado Mariel Marley Marra. Ele alega que o governador cometeu crimes de responsabilidade ao não realizar repasses aos municípios e atrasar pagamentos e salários de funcionários públicos. Uma comissão com parlamentares indicados pelos partidos será criada para analisar o pedido de impeachment. Fernando Pimentel, que é pré-candidato à reeleição, não terá que se afastar do cargo por enquanto. No final do ano passado, virou réu no Supremo Tribunal de Justiça, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Acrônimo. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Pimentel teria favorecido a Odebrecht em troca de propina, enquanto esteve à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no governo Dilma. O líder do governo na Assembleia Mineira, o deputado Durval Ângelo, do PT, falou em nome de Fernando Pimentel. Disse que o pedido de impeachment é claramente eleitoral e sem consistência e que espera que a comissão arquive o processo. A campanha de vacinação contra a gripe que começou essa semana, já há registro de falta de vacinas em alguns postos de São Paulo. O problema ocorreu na região central e na zona oeste. A prefeitura reconheceu a insuficiência, mas disse que a questão foi pontual e que os postos já foram reabastecidos. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a capital paulista recebeu 1 milhão de doses de vacinas e outras 500 mil devem chegar hoje. Nos 2 primeiros dias de campanha, segundo a pasta, mais de 170 mil pessoas foram imunizadas. Apesar do calor à tarde, na casa dos 29 graus, tivemos algumas pancadas rápidas de chuva em pontos isolados da cidade. Mas a partir de amanhã, o tempo seco volta a predominar. Vamos ver como fica o fim de semana com Mariana Armentano. A gigantesca massa de ar seco continua estagnada sobre o país, mantendo o tempo firme e ensolarado. Como a gente vê no mapa, esse ar seco afasta chuvas em quase todo o sul, centro-oeste, sudeste e nordeste do país. As chuvas mais volumosas ficam concentradas ali na região norte e ainda no sul da Bahia. E uma frente fria vai começando a vencer essa massa de ar seco e provoca chuvas amanhã no extremo sul gaúcho. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas capitais? Em Curitiba, tempo firme com mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Cuiabá, solzão e calor de 35 graus amanhã. Na capital fluminense, os termômetros à tarde batem na casa dos 31 graus e em Aracaju, dos 30 graus. Faz muito calor. Para São Paulo, o sol brilha com força nesta sexta-feira em praticamente todas as regiões. Só há previsão de uma chuvinha rápida à tarde, apenas na região da Serra da Mantiqueira. Aqui na Grande São Paulo e nas demais áreas do estado, poucas nuvens se formam no decorrer do dia e não chove nenhuma gota. Chega a fazer até 31 graus na cidade de Ribeirão Preto, Araraquara e São José do Rio Preto. Mais ao leste, teremos máxima de 30 graus ali na cidade de Campinas e Sorocaba e 29 graus no litoral, em Santos e em Caraguatatuba. E além do tempo firme e ensolarado, olha o calorão previsto aqui para a capital também. Nesta sexta-feira, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Aí no sábado faz até 30 graus e no domingo 29. Teremos, portanto, um final de semana de outono bem quente por aqui. Movimentações de grandes valores ligam investigados da Assembleia Legislativa de São Paulo e do Ministério do Trabalho. Documentos das transações estão em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.
Segundo o jornal, investigações apontam que em um único dia, movimentações que totalizavam R$500 mil em dinheiro vivo foram realizadas em um caixa bancário dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Os envolvidos nessas operações são alvo de diferentes frentes de investigação. 2 deles são André Pinto Nogueira, influente servidor que já ocupou cargos administrativos da Alesp, e Alessandra Crusco, são apontados como supostos arrecadadores dos salários de funcionários da casa. Um dos documentos obtidos pelo COAF mostra que Alessandra depositou R$140 mil em sua própria conta em uma agência bancária no interior da Assembleia Legislativa no dia 17 de março de 2011. E em outro, a informação de que ela teve um depósito de mais R$140 mil feito por outra pessoa, que era Eduardo Anastasi. Em 2011, ele era diretor do ginásio do Ibirapuera e agora é chefe do Ministério do Trabalho em São Paulo. De acordo com o Estadão, na data em que teria feito o depósito na conta de Alessandra, consta que Anastasi comprou um imóvel pelo mesmo valor de R$140 mil da RCF Administração de Bens, apontada como fantasma pela Polícia Federal. A empresa pertence a Rafael Palladino, condenado por desvios milionários do Banco Pan-Americano. Segundo o relatório do COAF, a RCF também aparece como responsável pelo depósito de Anastasi na conta de Alessandra. O imóvel comprado por Anastasi da empresa, segundo apurou o Estado, foi vendido 8 meses depois da compra, com lucro de mais de 100% no valor de R$300 mil. O servidor do DEM na Alesp, André Pinto Nogueira, afirma que todas as suas movimentações financeiras são compatíveis com seus rendimentos declarados. O chefe do Ministério do Trabalho em São Paulo, Eduardo Anastasi, disse que nunca teve contato com a empresa RCF e que todos os valores foram declarados à Receita Federal. Já a Alessandra Crusco confirmou ao jornal O Estado de São Paulo que a conta é dela, mas que nunca recebeu os valores citados. A defesa de Rafael Palladino afirma que o dinheiro diz respeito à venda de um imóvel efetivada pela empresa RCF Administração e que a movimentação foi informada à Receita. O senador Aécio Neves, do PSDB, esteve hoje na sede da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento no inquérito que investiga o suposto pagamento de propina por parte das empreiteiras que formavam o consórcio responsável pela hidrelétrica de Santo Antônio, em Rondônia. O tucano é investigado com base nas delações de executivos da Odebrecht, que teria confessado o repasse de mais de R$50 milhões ao senador para garantir o andamento das obras. Polícia Federal faz operação no Mato Grosso e em São Paulo contra desvio de recursos da Lei Rouanet. Em parceria com a Controladoria Geral da União, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Cuiabá, São Paulo e Ribeirão Preto. 26 pessoas prestaram esclarecimentos à polícia, mas ninguém foi preso. Na capital mato-grossense, as investigações apontam indícios de fraudes em projetos culturais liderados pela empresária e advogada Elaine Parisi. Havia superfaturamento na contratação de serviços, apresentação de documentos e comprovantes fraudulentos, contratos fictícios. Muitas vezes esse superfaturamento ocorria até para que houvesse um retorno ao proponente desse benefício, desse incentivo. Parte dos recursos desviados foi utilizada por Parisi para adquirir uma sala comercial onde funciona a sede da empresa dela. O IBGE divulga pesquisa sobre as características gerais dos moradores e domicílios. O estudo com dados do ano passado revela que há cada vez mais brasileiros morando de favor e que a televisão superou o tablet no acesso à internet. De acordo com o levantamento, o total de domicílios no país aumentou 0,8% entre 2016 e 2017. No período, foram construídos 549 mil imóveis, somando um total de 69,8 milhões de domicílios em todo o Brasil. Já o número de imóveis cedidos cresceu 7% em 2017 e passou de 5,6 milhões para 6 milhões. Já o número de domicílios com acesso à internet pela televisão cresceu 40% em 2017, o que corresponde a mais de 7 milhões.
Outros dados interessantes. Houve crescimento de 22% de pessoas que se declaram da cor preta no país nos últimos 5 anos, enquanto que a população que se autodeclara branca caiu 2,4%. Já o número de brasileiros com mais de 60 anos superou 30 milhões. As mulheres são maioria nesse grupo, com 16,9 milhões, enquanto os homens idosos são 13,3 milhões. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Essa pesquisa mostra um retrato dos mais negativos do país. No ano em que o desemprego atingiu 14 milhões de trabalhadores, os 10% mais ricos detinham 43,3% da massa de rendimento do país e os 10% mais pobres, apenas 0,7%, cresceu, como nós vimos, 7% o número de pessoas vivendo em imóveis cedidos, atingindo um total de 6 milhões. Nesse contexto de desemprego em alta e renda em baixa, a condição de vida piorou muito. Com o aumento do preço do gás, por exemplo, que passou de 16%, 1.200.000 domicílios passaram a usar lenha ou carvão para cozinhar, totalizando 12,3 milhões. Mas a precariedade não veio só da crise. Há uma carência enorme de investimentos na infraestrutura. Não estou falando de rodovias, portos, aeroportos, energia, que atrapalham toda a economia. Falo do saneamento, por exemplo. 1/3 das casas não tem acesso direto à rede de esgoto. Saneamento não é só conforto, é saúde também. Não é à toa que estamos vendo o avanço de tantas doenças. Note que a pesquisa é recente, de 2017. Neste ano, 2018, vamos ter eleições. Focamos muito no combate à corrupção, queremos candidatos honestos, compromissados com a reestruturação da economia, o ajuste das contas públicas, que é fundamental mesmo. Só que os candidatos também têm de ter um compromisso com o social, com o que podem oferecer para a população. Vai ser uma equação difícil, com a necessidade de reduzir despesas e, ao mesmo tempo, garantir investimentos que assegurem serviços de melhor qualidade. Ser liberal parece a palavra da moda na política brasileira, mas o que isso vai significar na prática? Que tipo de expansão pode garantir, prometer para a população? Reduzir o tamanho do Estado pode ser um caminho, transferindo para a iniciativa privada muita coisa que hoje é responsabilidade do governo. Um Estado menor, mais enxuto e mais eficiente em áreas prioritárias, ampliando os investimentos de uma forma mais ampla, contando com o capital privado. Até do ponto de vista político, não se pode pensar apenas na melhoria dos indicadores econômicos. A baixa popularidade do presidente Temer tem muita relação com esse quadro aí retratado na pesquisa. Boa noite. A Polícia Militar e estudantes da Universidade Federal de Brasília entraram novamente em confronto na esplanada dos ministérios. Um vídeo divulgado nas redes sociais do PSOL mostra o início do conflito. Os estudantes bloqueavam a via próxima ao Ministério da Educação quando a cavalaria disparou bombas de efeito moral e balas de borracha. A PM diz que foi uma reação às ameaças dos estudantes. 4 pessoas foram detidas por desacato, incitação e desobediência. Uma delas, ferida, foi encaminhada a um hospital da capital. Essa é a segunda vez neste mês que os alunos da Universidade de Brasília e a PM entram em confronto na esplanada dos ministérios por causa da greve. A reitoria da UNB segue ocupada por cerca de 500 alunos em protesto contra a crise financeira enfrentada pela universidade. Agora o futebol. Na rodada de ontem da Copa Libertadores da América, o Palmeiras venceu o Boca Juniors lá na Argentina e já garantiu a classificação para a próxima fase. Jogando no estádio La Bombonera, na Argentina, o Palmeiras abriu o placar diante do Boca aos 39, quando Marcos Rocha fez o cruzamento e Keno acertou uma cabeçada precisa, 1-0. Aos 21 do segundo tempo, o goleiro Rossi saiu para cortar o lançamento e deixou a meta vazia. William tentou mandar a bola para o gol e não conseguiu, mas Lucas Lima, na segunda tentativa, balançou a rede. 2-0 Palmeiras. O Boca chegou a descontar com Tevez, mas o gol foi anulado por impedimento. E ficou nisso, Boca Juniors 0, Palmeiras 2. O Flamengo se manteve na liderança do Grupo 4 da Libertadores após empatar sem gols diante do Santa Fé ontem na Colômbia. O pontinho conquistado fora de casa, no entanto, não garante que, ao fim da rodada, o time rubro-negro permaneça na ponta, já que o River Plate pode superar o Emelec em confronto a ser disputado hoje.
No desembarque do time no aeroporto do Galeão, no Rio, houve muito tumulto com as reclamações direcionadas ao presidente do clube, Bandeira de Melo, apontado como pivô da atual fase ruim da equipe. E agora vamos ao comentário de esporte com Celso Cardoso. Dizer que é difícil jogar em La Bombonera é chover no molhado. E o Palmeiras teve seus apertos naquele caldeirão temperado pelos cânticos apaixonados dos cerca de 50 mil torcedores argentinos. Especialmente no segundo tempo, quando o time de Roger Machado já vencia por 1-0, gol de Keno nos minutos finais da primeira etapa. Entretanto, a imagem que prevalece é de um time cascudo, maduro e qualificado. Soube marcar, diminuir os espaços e, neste caso, merecem menção honrosa Felipe Melo e Bruno Henrique. Na transição da defesa para o ataque, muita sabedoria para trabalhar a bola com qualidade. O gol de Lucas Lima foi a pá de cal, 2-0 para não deixar qualquer dúvida. Ganhar em La Bombonera com autoridade é raro e digno de reverência. O Palmeiras calou o Boca em sua casa e, de quebra, ainda garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final. Foi uma vitória gigante, indiscutivelmente memorável. Quem sabe agora o Palmeiras consegue dissipar os efeitos da perda do título paulista para o Corinthians, que pareciam pesar sobre os ombros dos jogadores do Palmeiras. E por falar em Corinthians, o Timão não passou de um 0-0 com o Vitória em Salvador pela Copa do Brasil. Não foi uma boa jornada corintiana, depois de uma sequência interessante de vitórias sobre o Fluminense e Paraná no Brasileirão e Independiente na Argentina. Mas o resultado foi bom, uma vez que basta uma vitória na volta em Itaquera para avançar às quartas de final, na verdade. Sempre bom lembrar que não existe mais o critério de gol marcado fora como desempate. Ou seja, qualquer outro empate, com ou sem gols, leva a decisão para os pênaltis. A notícia ruim é que Fábio Carille perdeu 2 jogadores importantes para os próximos jogos. Os volantes Ralf e René Júnior serão submetidos à cirurgia. E a previsão de volta aos gramados é para somente depois da Copa do Mundo. Boa noite. E a seguir, Maria Lídia entrevista Emílio de Souza, da Executiva Nacional do PT, sobre eleições e as decisões do STF. Até já. O impacto de decisões do STF sobre processos de Lula na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Emílio de Souza, petista histórico. Foi 2 vezes prefeito de Osasco e hoje integra a Executiva Nacional do PT. Muito obrigada por estar conosco. Eu começo perguntando como está Lula lá em Curitiba, naquela prisão já há mais de uma semana. Mais de 2 semanas. Mais de 2 semanas, exatamente. Foi num sábado, mais de 2 semanas. 20 dias. Ele foi dia 7 de abril, praticamente 3 semanas. O presidente Lula, Maria Lídia, ele está, segundo os relatos, porque ninguém tem acesso a ele, as visitas estão proibidas, a exceção é a família, uma vez por semana, e os advogados, todos os dias por 1 hora. Na verdade, o Lula está triste e indignado. A indignação dos injustiçados. É assim que ele se sente. Ele expressa isso? Ele expressa. Sabe, a carta que enviou a nós, no contato com a família, eu conversei com os filhos, conversei com as noras que estiveram lá, com netos. É a tristeza dos indignados, sabe? É a indignação dos injustiçados. É assim que ele se sente por não poder receber amigos, por não poder receber o Prêmio Nobel da Paz, por não poder receber visita religiosa, assistência religiosa, conforto espiritual, que é um direito de todo preso, e ele se sente nessa, vamos dizer, praticamente uma solitária, sabe? Então é realmente uma situação muito triste para a pessoa que ele é. Bom, falando na carta, aquela carta que Lula mandou aos companheiros do PT, deixando o PT à vontade para decidir sobre a questão da candidatura à presidência da República. Como é que foi recebida no PT essa mensagem de Lula? O PT decidiu que vai partir para um plano B e decidir por outro nome? Não, muito ao contrário, Maria Lídia. Nós decidimos referendar a candidatura do Lula. Marcamos a Convenção Nacional do PT no dia 28 de julho, no final de julho. Marcamos a entrega do programa de governo dele para o mês de junho, né?
e nós vamos reafirmar a candidatura dele. Nós estamos seguros, é ele que o país quer, é ele que é a maior liderança que nós temos, é ele que o país acredita que pode ser o homem para colocar o Brasil nos trilhos. Então, nós estamos reafirmando a candidatura dele todo o tempo. Não há plano B, o plano nosso é Lula. Lula presidente, para botar o país nos eixos. É isso que nós acreditamos. A carta dele, nós vimos como uma carta de um desabafo de quem está lá. E ele mesmo, antes de ser preso, ele sempre falou, o PT tem o direito de buscar outro candidato. Mas, evidentemente, todos sabem, o Brasil inteiro sabe, e o próprio Lula sabe, que a opção do PT é a opção do povo brasileiro, é Lula, não é outra opção que está colocada. Agora, Emílio, eu vejo, você está falando assim com muita convicção, é o que o país quer. Pelo menos as pesquisas não mostram exatamente isso. Mostra que ele está em primeiro lugar nas pesquisas de preferência de votos. Entretanto, isso não quer dizer necessariamente que seria esse o resultado da eleição. Até porque já houve depois da prisão, houve uma queda e nós não sabemos, né, em termos de perspectiva de futuro, qual seria a tendência. Seria necessário que tivéssemos outras pesquisas para uma avaliação mais objetiva. Insistir da forma como vocês estão insistindo, que mostra uma solidariedade que é muito interessante do ponto de vista político-partidário, mas do ponto de vista prático, não existe também o risco de estarem expondo Lula, se ele continuar candidato e puder ir até o fim, não for enquadrado na ficha limpa, de uma eventual derrota? Isso não pioraria esse ânimo e essa situação que ele vive hoje? Veja só, Maria Lídia, nós não estamos lançando a candidatura do Lula, não é apenas por solidariedade a ele. Nós estamos lançando porque ele é a melhor opção que o PT tem. E é a opção que o país reconhece como alguém capaz de botar nossa economia nos trilhos, voltar a ser um país de oportunidades que foi no período dele, sabe, garantir a existência dos programas sociais, enfim, fazer o país ter organização suficiente para poder sonhar com o futuro, sabe? Isso foi... E fazer um governo de convergência, que foi o que ele fez. O Lula, ao contrário do que muitos sugerem, ele foi um agregador. Ele discutiu com os empresários, ele convergiu, ele chamou, criou o Conselho de Desenvolvimento Econômico. Então, para nós é o seguinte, não há opção, sabe, nem no nosso campo, nem no campo da esquerda, capaz de ter a força que ele tem, capaz de ter a energia, a capacidade agregadora que ele tem. Bom, mas as grandes dificuldades já estão colocadas, os problemas com a justiça. Mesmo com aquela decisão dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, no sentido de serem enviados trechos da denúncia do processo de Lula para São Paulo e etc., a coisa que animou muito a defesa, nós já vimos que o Ministério Público da Força Tarefa Lava Jato, assim como o próprio juiz Sérgio Moro, diz que não vai mudar nada, que vai continuar como está o processo e lá nas mãos de Moro, no Paraná. No PT, vocês acreditam que com aquela decisão, os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal abriram caminho para tirar Lula da cadeia? Olha, eu acho que é uma decisão importante, mas eles precisam se posicionar. A segunda turma vai ter que julgar essa questão. Agora, eu não acho, o juiz Moro, ele já tomou várias decisões absolutamente questionáveis no mundo jurídico, sabe? A própria questão dele ser ou não o juiz natural do caso. Quer dizer, um caso que ele é acusado numa cidade do litoral de São Paulo, que é Guarujá, o outro que ele é acusado em Atibaia. Por que ele é julgado em Curitiba? Só porque o juiz Moro é um inimigo declarado dele? Quer dizer, não é isso não... Não, a questão envolve a Petrobras, e lá, segundo o discernimento deles, tem tudo a ver. Desculpa, Maria Lídia, o próprio juiz Moro disse na primeira sentença dele que o caso do triplex não tem nada a ver com Petrobras e ele nunca disse isso. Portanto, no sistema judicial, ninguém escolhe o juiz falar, eu quero julgar essa pessoa. Não, se o caso aconteceu no estado de São Paulo, ele é julgado pela Justiça Federal do Estado de São Paulo, ou pela Justiça Estadual, se for o caso. Quer dizer, aqui se foge de um princípio importante, que é o princípio do juiz natural e do promotor natural.
Da mesma forma, um réu não pode escolher o juiz que ele quer ser julgado. É onde aconteceram os fatos. Quer dizer, e Guarujá e Atibaia não tem nada a ver com o Sérgio Moro. Não é o que Moro argumenta. Não é a palavra dele. Não é o dele, que ele argumenta. Tanto hoje ele ainda argumentou nesse sentido para justificar a continuidade do processo. Mas tem um outro agravante, eu fui surpreendida, acho que como o senhor também, todo mundo, que Palocci já teria feito todo o acordo com a Polícia Federal para a delação premiada, faltando só a homologação da Justiça. Nós vimos em setembro passado, quando Palocci estava naquela negociação, tudo que ele já falou, dizendo até que Lula teria feito um pacto de sangue com Emílio Odebrecht, etc., e denúncias muito graves. Sendo ele quem é, tendo sido ministro da Fazenda, da Casa Civil, 20 anos, tão ligado a Lula e ao poder do PT, o senhor fica com medo do estrago que Palocci possa trazer? Não só para Lula, para o caso Lula, mas para outras lideranças do PT? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós não temos medo do que o Palocci tem a dizer, o presidente Lula não tem medo do que o Palocci tem a dizer, ninguém entre nós tem medo. O que precisa ficar claro é o seguinte, uma pessoa que faz delação premiada estando preso, tudo o que ele quer é garantir a sua soltura. Ou seja, por isso que a delação premiada, a delação de uma pessoa presa, ela não é considerada como prova. Mas se mentir, olha lá o Joesley, o que aconteceu. Pois é, mas é o que está acontecendo. O que ele tem a perder? Ele já está preso, a única coisa é que ele vai continuar preso. Porque provas ele não apresentou. Como, aliás, é preciso dizer que a condenação do presidente Lula, tanto em primeiro quanto em segundo grau, não tem prova alguma. Em nenhum momento, nem o juiz Moro, nem o Delanhol, nem o Ministério Público, ele apresentou o tal, sabe, do PowerPoint, as acusações, provas nenhuma, nenhum documento, nem nada. O que é fundamental, sabe, no processo judicial. Nosso tempo terminou. Infelizmente. Eu agradeço, infelizmente, porque há muito ainda o que perguntar e a dizer. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Estela. O ator americano Bill Cosby foi condenado hoje a 10 anos de prisão pelo estupro de uma mulher em 2004. Em decisão unânime, o júri do estado da Pensilvânia entendeu que o comediante, conhecido pelo programa The Cosby Show, sucesso na década de 80, planejou drogar e abusar sexualmente da ex-jogadora de basquete Andrea Constante. O crime aconteceu em 2004 na mansão do ator, nos arredores da Filadélfia, no estado americano da Pensilvânia. O ator, de 80 anos, acumula acusações de abusos contra outras 50 mulheres. Com exceção do caso julgado hoje, todas as outras alegações foram consideradas antigas demais para serem processadas. Bill Cosby, que sempre negou ter cometido os crimes, pode pegar até 30 anos de prisão. Esse foi o primeiro grande julgamento de uma celebridade na era da campanha Me Too, que luta contra o assédio sexual. E uma última notícia, presos se rebelaram nesta tarde na penitenciária de Lucélia, em Presidente Prudente, interior de São Paulo. 3 defensores públicos que realizavam uma visita no local foram feitos reféns. A Defensoria Pública de São Paulo confirma a informação. A Polícia Militar e o Grupo de Intervenção Rápida para Atuação em Situações Críticas foram acionados para tentar controlar o motim. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que o diretor da penitenciária negocia com os presos. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Entenda os casos de suicídio entre os jovens no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.